Ô pessoal, tudo bom? Então vamos continuar essa série aqui, né? Meus poderes, meus deveres. Então, eu até mencionei na última série, né? Que, que o poder, né? Ele pode corromper a pessoa, né? Quando a pessoa não cumpre seus deveres, o poder corrompe, né? Tem um ditado famoso, né? O poder corrompe, né? A pessoa adquirir o poder vai corromper, né? Então, assim, então a pessoa que adquire poder, mas esse poder sobe na cabeça, como o ditado, né? Aí a pessoa, o que vai acontecer? Ela vai negligenciar seus deveres. Todo mundo tem deveres, mas se a pessoa fica influenciada pelo poder, né? Ela vai negligenciar seus deveres e não vai cumprir seus deveres, né? E aí ela vai cair, vai fazer coisas, né? Vai abusar do poder, famoso, né? Então, agora quando vai para o lado religioso, espiritual, aí a coisa piora um pouco. Por incrível que pareça, né? É porque aí entra o fator Deus, né? E Deus vem a ser a verdade absoluta, né? Então, se os líderes não são qualificados, né? E estão na posição de liderança espiritual, né? Dando às pessoas, falando sobre Deus, sobre a verdade absoluta, o que vai acontecer? Esses líderes, em vez de iluminar as pessoas, né? Porque eles se corromperam pelo poder e eles acham que eles têm um monopólio da verdade absoluta. Então eles corrompem absolutamente. Então o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então você vê as maiores atrocidades dentro das religiões, né, das instituições religiosas, coisas terríveis acontecem, inconcebível. Onde deveria ser as maiores fontes de inspiração, acontecem coisas terríveis, né? Porque dessa corrupção do poder, né? Então, já falei sobre isso também, de acordo com os 3 modos da natureza, né? Só lembrando, né, que a natureza é composta de 3 modos, né? Assim como tem as 3 cores, vermelho, amarelo e azul, tem as 3 modalidades desse mundo, as 3 forças desse mundo, que é a bondade, a paixão e a ignorância. Então esses 3 modos também, eles influenciam a espiritualidade, a religiosidade das pessoas. Então você vai ver religiosidade em bondade, paixão e ignorância. Em bondade, a religiosidade em bondade, aqueles que são espiritualistas, estão no modo da bondade, eles vão ver assim a mesma alma em toda a entidade viva. Então, ele vai ver a mesma centelha espiritual em toda a entidade viva. Então, embora ele veja a variedade desse mundo, ele vê a unidade, tem uma unidade, que tem a alma espiritual. E esse é Deus, essa unidade é Deus. Então, esse é o modo, a religiosidade no modo da bondade. Agora, na paixão, a pessoa vê cada entidade viva diferente. Então, diferentes corpos, diferentes almas, diferentes entidades vivas. Então, porque na paixão a pessoa vê externamente. Entende? Então, as religiosidades, no modo da paixão, eles julgam pelo corpo, né, gênero, por tudo. Varia. Por exemplo, já mencionei também que sobre as religiões monotribais, né? Monoteísmo tribais, né? Que eles são assim, só a minha tribo, né? Então assim, se você não pertence à minha tribo, à minha religião, você pode até ser morto. Então nós vivemos aí esse terrorismo em nome de religião, imagina? Em nome de religião, terrorismo, o que tem a ver? Chama monoteísmo tribal, que as pessoas, elas até matam. Não, matar, se você não é da sua religião, não é. Não tem Deus, para eles não tem nada. Imagina, é o ponto extremo que chega, né? Então assim, quem não é da minha tribo não tem alma, animal não tem alma. Então aí você pode matar, né? Eles afirmam, né? E religiosidade, espiritualidade, no modo da ignorância, aí eles ficam adorando fantasmas, espíritos, entende? Para adquirir alguns benefícios desses seres que estão desencarnados. Isso é religiosidade no modo da ignorância. Imagina, que segundo a literatura védica, um ser que está fora não tem um corpo material, ele está numa posição assim infernal, porque ele quer desfrutar, ele está pegado desse mundo ainda, mas não tem um corpo grosseiro, tem um corpo sutil. Então as pessoas que cometem suicídio, né, que tem mortes violentas, assim, né,
que morre desse modo da ignorância, na sujeira, na intoxicação, que morre em suicídio, intoxicação, as pessoas se tornam fantasmas, acredito, né? Fica nesse corpo sutil. E as pessoas que adoram esses seres que já estão na lama, elas não, o que elas vão ter disso aí? Não vão ter nada, não tem nada bom disso aí. Religiosidade no modo da ignorância. Né? Então, as religiosidades no modo inferiores, que é paixão e ignorância, elas vão gerar líderes, né, que se corrompem com o poder. Né? Então, aí eles vão corromper absolutamente, porque eles se auto-intitulam, né? Eu tenho Deus, então, é o meu Deus, então aí corrompe absolutamente. E também tem as religiões inventadas, né? Religiões inventadas, que a pessoa, ela cria da sua cabeça, ela cria uma religião, né? Tem as religiões inventadas, né, gente? Cada dia surge uma religião nova aí, né? Porque tem um ditado assim, né, que quando um comportamento se repete, né, a pessoa tem um comportamento, e esse comportamento se repete assim continuamente, aí torna-se um hábito, né? Vira um hábito, a pessoa está habituada a fazer aquilo, que o comportamento se repete. Né? E aí, com o passar do tempo, esse hábito vira uma tradição. Ah, não sei, meu pai fazia assim, minha mãe... Tradição. Né? Na minha tribo, na minha religião, tem essa tradição. É um comportamento que se repetiu, virou um hábito, virou tradição. E quando demora um pouco mais, aí vira sagrado. Quer dizer, vira uma coisa que se você não fizer, você vai para o inferno. O comportamento que era só uma repetição, virou um hábito, né? Virou uma tradição e vira sagrado. Aí se cria uma religião baseada num comportamento que não tem nada, que não tem nenhuma conexão com Deus, é só um comportamento. Né? Então, tem uma história interessante, né? A história do gato dentro do balaio. Então, tinha alguns lugares, né? Aqui na Índia, estou aqui na Índia, tem alguns lugares que eles fazem cerimônias, né? Chama Agnihotra, cerimônia de fogo. E tinha umas pessoas que faziam cerimônias cheio de ritualismo, cheio de hábitos, né? E um dos hábitos, é interessante. Então, antes, né, no começo, né? Voltando à história, do começo, eu estava contando do fim para o começo. Então, no começo, tinha as pessoas que faziam cerimônias ritualísticas, né? Então, umas vezes, uma época, estava fazendo uma cerimônia, né? Uma arena de fogo, sacrifício, cantando os mantras. E aí, aquela coisa toda melindrosa, né? Aí, de repente, apareceu um gato miando, um gato com fome, um gatinho com fome. E o sacerdote, não podia parar a cerimônia já estava em andamento, estava todo mundo lá. Aí tinha um balaio vazio, ele tinha tirado das coisas, né? Ele pegou o gato e colocou no balaio e colocou a tampa. Tampou o gato, o gato ia atrapalhar, o gato podia entrar na arena lá, atrapalhar. Colocou o gato no balaio. Aí as pessoas observaram. Porque era um sacerdote famoso, né? Fez isso, né? Aí as pessoas os sacerdotes que estavam assistindo entenderam, é por isso que ele tem sucesso nas suas cerimônias, tem essa história do gato aí. Sem perguntar o que estava acontecendo realmente. Aí as pessoas começaram, olha, não pode esquecer do detalhe, hein? Tem que colocar um gato dentro do balaio. Então, a partir daí, começou a fazer cerimônia, as pessoas que seguiam, né, que não sabiam, para ter cerimônia tinha que ter um gato dentro do balaio. Só porque o sacerdote fez isso para resolver um problema circunstancial. Então, isso que eu estou falando, né? Que as coisas às vezes viram uma coisa sagrada de uma coisa que não tem nada a ver. Né? E outro ponto também é sobre que acontece, né? Esse poder, né? Que o poder corrompe, é que, por exemplo, as ciências modernas, materialistas, fisicistas, né? Por que elas assumiram o poder? Aí você vai no noticiário, né? Segundo os cientistas, aí todo mundo, segundo os cientistas, né? Não é segundo a religião, segundo os cientistas agora. Então eles assumiram o poder. Por quê? Porque devido a esse abuso do poder dessas religiões tribais. Então, aí criou a fé nos cientistas, né? Os caras falaram, né? Então, isso aconteceu devido a isso. Então, então, só que com o aparecimento, né,
da física quântica. A física quântica é a física que estuda assim, as partículas subatômicas, né? Então, aí eles entenderam, né, por exemplo, que tem uma partícula subatômica, os elétrons, né, que ele às vezes assume a posição de uma partícula, né? Partícula tem peso, mas isso é partícula, né? Tem uma parte minúscula, mas é uma partícula. Às vezes assume a função de partícula mesmo, ou a função de onda. Então, uma onda eletromagnética, por exemplo, ela não tem matéria, ela não é matéria. Uma onda atravessa a parede, entende? E a partícula, não, às vezes a partícula tem certa superfície que ela bate e volta. Então, o que eles entendem? Eles pesquisando sobre as partículas subatômicas, a física quântica ou a mecânica quântica, eles entenderam, né, que tem coisas que as partículas assumem, que elas não seguem a física tradicional, né, que você pode prever as consequências, entende? Aí o que aconteceu? Aí eles ficaram em dificuldades, né? Ficaram perplexos. Uau! Porque você não pode, porque no experimento científico, se você não pode controlar o experimento, então você não pode controlar o resultado, entende? Então a sua experiência fica sem base científica. Então eles assumiram mesmo. Isso foi há 60, 70 anos atrás já. Porque agora que as pessoas ficam informadas nisso, mas os físicos quânticos chegaram a essa conclusão há muito tempo atrás, muitas décadas atrás. Então, aí eles constataram, né, eu até anotei aqui, né, constataram que o universo não é meramente de coisas grosseiras físicas, mas deve haver coisas metafísicas, né, como era de se esperar, né. Os espiritualistas já sabem disso, eu já falei sobre isso, né? Esse mundo tem coisas físicas e coisas metafísicas, coisas que você pode manipular, que você pode ver, controlar, provar, e coisas que não, né? Você pode provar, coisas materiais você pode medir, pode mensurar, pode controlar, mas coisas metafísicas como emoção, né? Paixão, a pessoa ficar apaixonada por outra, como é que você prova isso fisicamente, quimicamente? Não tem, não é, né? Assim, bondade, maldade, ou então justiça, mas nem se fala justiça, isso é uma justiça, isso é uma injustiça, isso são coisas metafísicas, né? Então eles aceitam, os cientistas, né, que são mais inteligentes, eles entendem que tem coisas que não estão no âmbito da física grosseira, né? E hoje em dia, então, nem se fala, né? Porque esses cientistas que ficaram contra a religião assim pesado foram os que foram perseguidos pelas religiões monoteístas. Mas os cientistas modernos, né, eles não estão mais, né, não sofreram essa influência pesada das religiões monoteístas, né? Então eles entendem por lógica, né, como Aristóteles, por lógica tem que ter uma fonte última, né? Então eles não têm dificuldade em aceitar uma fonte última de tudo, uma origem, né? Então aí eles criaram, por exemplo, o cientista do grupo Intelligent Design, que esse universo ele é um desenho inteligente, tem uma inteligência, tudo assim, tudo milimetricamente assim, feito, tudo organizado, tudo bem elaborado. Então tem uma ciência, tem uma inteligência por trás. Então, os cientistas que não são fanáticos, né, eles não estão influenciados por essa corrupção do poder das religiões monoteístas, então deu abertura, né, para eles verem a lógica. Por que eles estão perseguindo a religião assim? Porque eles não foram perseguidos. Então, eles estão mente mais aberta, né? Então, aí, eles não foram influenciados. Então, aí, assim você pode caminhar por um equilíbrio melhor entre o poder e o dever, né? Como falei, se você cumpre bem seu dever, quando vier o poder, você não vai ficar influenciado, né? Você vai usar o poder adequadamente. Tá bom? Então, muito obrigado. Hare Krishna.